capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do verso 11 até o verso de número 22. Hebreus 9, de 11 a 22. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que, de maneira nenhuma, tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A pessoa que escreve esta carta, alguns vão dizer que o apóstolo Paulo, ela estava preocupada com a possibilidade de que judeus que se converteram ao cristianismo retrocedessem. Estava preocupado com o fato de que alguns dos judeus, influenciados por aquele grupo que atormentou tanto Paulo, por onde quer que ele fosse, chamado de judaizantes. Quando nós estudamos aqui a carta aos Gálatas, nós falamos muito deles. Ele estava preocupado que as ideias judaizantes fossem capazes de fazer com que judeus convertidos ao cristianismo retrocedessem, voltassem para as práticas judaicas mediante pressões, mediante todo aquele lobby que se estava fazendo em cima deles para que eles voltassem a práticas judaicas. Então ele escreve com essa perspectiva, ele escreve a partir deste entendimento, ele escreve dizendo ao seu público, aos seus leitores, que voltar ou retroceder ao judaísmo era um equívoco. Escreve dizendo que voltar ao judaísmo é um retrocesso.
porque a antiga aliança era uma fase preparatória para aquilo que estava por vir. Ele vai dizer que o Antigo Testamento, ele descreve práticas simbólicas de, digamos assim, uma realidade superior que se concretizou na figura e na pessoa de Jesus Cristo. Então esta é a tese, talvez este seja o principal tema de toda a carta aos Hebreus, a ideia de que Jesus Cristo, ele é superior a tudo e a todos do Antigo Testamento. A pessoa que escreve esta carta, pensando nisso, vai dizer, olha, Cristo é superior a Moisés. O sacrifício de Cristo, ele é infinitamente maior que os sacrifícios de animais. Jesus é sacerdote de uma ordem superior à ordem dos sacerdotes levitas. Jesus, ele entrou no santuário celestial em contraste com o santuário terreno. A nova aliança da qual Jesus é mediador é superior à antiga aliança. Então essa é a tese principal da pessoa que escreve esta carta aos Hebreus. Toda a argumentação do escritor se baseia na supremacia de Jesus sobre tudo e sobre todos que nós encontramos no Antigo Testamento. De forma que os versos iniciais desse capítulo que nós lemos, aqui o capítulo 9, que são os versos de 1 a 10, esses versos, eles nos mostram que a pessoa e a obra de Jesus cumprem todo o simbolismo que estava por trás do tabernáculo. Ele vai dizer que todos os rituais do tabernáculo, eles direcionavam, eles apontavam para aspectos da obra de Cristo. E uma vez que Cristo veio, toda aquela legislação cerimonial dos judeus se considera cumprida. Não tem mais validade. Isso significa que é surpreendente. Na verdade, deveria ser inadmissível que igrejas evangélicas tentam reproduzir aquilo que ficou lá atrás. É inadmissível que igrejas que se dizem cristãs tenham um candelabro, toquem o chofar, coloquem dentro do templo uma arca, chamem o púlpito de altar, tratam os pastores como se eles fossem sacerdotes, mediadores. É inadmissível, porque o que Paulo ensina em Gálatas e o que a pessoa que escreve aos Hebreus nos ensina, eles vão nos dizer que tudo isso é resquício do judaísmo. Não tem mais validade alguma. Segundo as Escrituras, todas estas coisas perdem a sua validade em Jesus Cristo. Esse é o ponto levantado e defendido pela pessoa que escreve esse livro, nos 10 primeiros versos aqui do capítulo 9. Aí nós entramos no texto que li inicialmente. E é nesse contexto que esse texto se encontra. A pessoa que escreve, ela vai fazer uma comparação. Se você prestou bastante atenção na leitura que fiz, você percebe isso facilmente.
o escritor ele faz uma comparação entre o sangue de animais que foi derramado ao longo ali do Antigo Testamento, naqueles sacrifícios, e o sangue de Jesus. Coloca o sangue de animais do Antigo Testamento ao lado, ou fazendo uma comparação com o sangue de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, na época do povo judeu, o sangue ele era derramado diariamente, todos os dias, centenas de litros, todos os dias, centenas de litros. Então era muito animal. Todos os dias, ininterruptamente, centenas de litros, aspergidos sobre o povo, aspergidos sobre a lei, aspergidos sobre os móveis, aspergidos sobre os utensílios do tabernáculo. Praticamente tudo era purificado com sangue. Uma ou outra coisa, segundo a lei cerimonial, podia ser purificada através de água, mas a grande parte era purificada através de sangue. E o autor fala disso aqui. E todo aquele sangue derramado, todos os dias, prefigurava, lembrava, era como que um foco, era uma direção, dava uma direção para o sangue do Cordeiro de Deus que um dia seria derramado. E é isso que ele está dizendo aqui. E depois de deixar isso bem claro, bem evidente, a pessoa que escreve essa carta, ela lista 3 motivos para provar que o sangue de Cristo é superior ao sangue dos animais sacrificados em todo o Antigo Testamento. Então, ele nos mostra 3 razões pelas quais o sangue de Cristo é muito maior, é muito mais poderoso, muito mais valioso, é superior ao sangue dos animais. E esses 3 motivos devem estar na minha, na sua, na nossa mente ao participarmos da ceia do Senhor. O primeiro motivo pelo qual o sangue de Cristo é muito superior a todo aquele sangue que foi derramado ao longo de décadas e séculos. Ele diz, é porque o sangue de Cristo, diferentemente do sangue dos animais, ele nos concede acesso completo à presença de Deus. Olha o que ele diz aí no verso 11 e no verso 12. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Você deve saber que em Israel só existia um homem que entrava no chamado Santo dos Santos, era o sumo sacerdote. E ele fazia isso apenas uma vez por ano. O Santo dos Santos era aquele local mais íntimo do tabernáculo. No Santo dos Santos estava a Arca da Aliança, e era ali no Santo dos Santos que Deus se revelava. O sumo sacerdote entrava ali e derramava o sangue de animais sobre a Arca da Aliança para fazer pagamento por ele mesmo, pelos seus próprios pecados e depois pelo pecado do povo. Todo ano, tinha que sacrificar
boi, bezerro, cabrito e tantos outros animais pelos pecados do povo. Isso se repetia ininterruptamente. E se repetia pelo fato de que não tinha efeito. Porque se fosse eficaz, não precisava ser repetido. Se repete porque não tem efeito. Porque aquilo que tem efeito não precisa ser repetido. O remédio bom é aquele remédio que cura de verdade. Depois que ficamos curados, a gente não fica tomando remédio novamente. Se a gente precisa continuar tomando remédio, é porque a doença ainda está lá. O autor aos Hebreus diz que não foi assim com o sacrifício de Cristo. Ele diz: Cristo, Ele ofereceu o seu sacrifício uma única vez, de uma vez por todas, e o sacrifício dele foi perfeito, completo. O sacrifício de Cristo obteve para o povo redenção. No sacrifício de Cristo, os pecadores, eles são definitivamente redimidos. Não existe mais necessidade de que Cristo se ofereça. Esse é um dos grandes equívocos dos católicos romanos. Por quê? Porque, de acordo com a teologia católica, toda vez que a missa está sendo celebrada, Cristo está sendo novamente oferecido pelos pecados do povo. Cristo está novamente morrendo pelos pecados do povo. Cristo está novamente sendo sacrificado. Isso é uma completa falta de compreensão do que as Escrituras nos ensinam acerca do sacrifício de Cristo. Então, o que ele está dizendo é que, por causa do sacrifício perfeito, completo do sacrifício de Cristo, nós agora temos acesso, de uma vez por todas, a Deus que se encontrava lá no Antigo Testamento, no Santo dos Santos. Os redimidos a partir do sacrifício de Cristo, eles têm livre acesso à presença de Deus. O que ele está nos dizendo é que a eficácia do sangue de Cristo, que não é encontrada no sangue dos animais, a eficácia do sangue de Cristo é a base diária do meu acesso à presença de Deus. O que ele está nos dizendo é que eu e você só podemos nos achegar à presença do Deus Santo, do Deus justo, do Deus verdadeiro, do Deus transcendente, desse Deus infinito. Nós só podemos chegar à presença dele por causa de Jesus, por causa do sacrifício perfeito de Jesus. Só é possível nos relacionarmos com o nosso Deus, com o nosso Criador, por causa do sacrifício do Cordeiro. O que ele está nos dizendo aqui, gente, é que todos os dias, nós devemos nos lembrar do sangue de Cristo. Não apenas num momento como esse, quando a gente celebra a ceia, não apenas em reuniões onde hinos nos lembram do sacrifício de Cristo. O que ele está nos dizendo é que nós só podemos orar por causa do sangue de Cristo. Nós só podemos dizer: Senhor, muito obrigado por esse almoço que a minha esposa preparou. Nós só podemos orar pelas coisas mínimas ou pelas coisas grandiosas por causa do sangue de Cristo. Nós só podemos ter certeza de que Deus ouve as nossas orações por causa do sangue de Cristo. Nós só podemos nos reunir como igreja por causa do sangue de Cristo. Os nossos louvores,
eles só são aceitos por causa do sacrifício de Cristo. Todas as nossas atividades espirituais, elas só fazem sentido por causa do sangue de Cristo. Então ele diz, o sangue de Cristo, ele é superior ao sangue dos animais, porque o sangue de Cristo foi ele que de uma vez e para sempre nos deu acesso à presença do Pai. Foi ele que rompeu o véu. E a partir de então, nós temos livre acesso à presença do Pai. Segundo motivo pelo qual o sangue de Cristo é superior ao sangue de todos os animais sacrificados ao longo do Antigo Testamento, é porque o sangue de Cristo, ele purifica as nossas consciências. Olha o que ele diz aí no verso 13 e 14. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Ele menciona aqui alguns conceitos muito interessantes. Por exemplo, ele menciona aqui a voluntariedade de Cristo. Os animais não morriam de forma voluntária. Os animais, eles eram levados, amarrados em cordas. Mas Cristo não. Cristo voluntariamente vai até o Gólgota. Cristo diz aos seus discípulos: a minha vida ninguém tira. Eu voluntariamente a dou. Ele diz para os discípulos, ele diz, olha, diz ali a Pedro, Pedro, você acabou aí de arrancar a orelha de Malco. Se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai, e Ele enviaria os anjos dele, as legiões de anjos, que acabariam com todos esses soldados no estalar de dedos. Cristo, Ele voluntariamente vai à cruz. Ele diz aqui que Cristo ofereceu a si mesmo. Por isso que é um equívoco, por isso que é erro grave teológico dizer que Cristo é um Marte. Porque o Marte é aquele que não tem opção. O Marte é aquele que vai para a forca, vai para a fogueira, a contragosto. Cristo não, Ele voluntariamente vai até a cruz. Ele menciona isso aqui, a voluntariedade de Cristo. Depois ele usa o argumento do menor para o maior. Ele diz, se o sangue dos animais purificava momentaneamente o ofertante, muito mais o sangue de Cristo. E finalmente ele nos diz que o sangue de Jesus faz algo que o sangue daqueles animais não conseguia fazer. Ele diz, o sangue de Cristo, ele purifica as nossas consciências. Gente, isso aqui é bom demais. Isso aqui é extraordinário. A nossa consciência é aquela ferramenta que Deus colocou em todo ser humano, como se usa dizer aí
na linguagem popular, é aquela luzinha que acende para dizer se nós estamos corretos ou errados. Mesmo a pessoa mais bruta, mesmo o ignorante mais selvagem, mesmo o cético mais empedernido, mesmo essas pessoas têm uma consciência que os acusa quando eles fazem algo errado. Romanos 1 diz isso. Por isso que culpa é algo universal. Culpa é algo que existe, onde existe ser humano, existe culpa. Por mais que a sociedade avance, por mais que a sociedade tente minar e destruir os absolutos, para que os homens não sintam culpa, mesmo assim, continua crescendo o número de pacientes nos consultórios dos psicólogos. Mesmo assim, continua crescendo o número de pacientes para os psiquiatras. Mesmo que a sociedade tente abolir os absolutos, os princípios cristãos, para que o homem não sinta culpa, os suicídios continuam crescendo. Gente desesperada e sem rumo, a gente vê aí aos montes. Continua crescendo o número de pessoas que buscam refúgio no álcool, nas drogas, por uma culpa que ninguém consegue lidar com aquilo. Mesmo que a sociedade tente abolir os absolutos para que o homem não sinta culpa, continua crescendo. Esses e tantos outros exemplos, porque Deus colocou no homem, o fabricante colocou ali no objeto que ele fabricou, uma ferramenta chamada consciência, que acusa, que perturba, que muitas vezes destrói as nossas vidas, quando nós procedemos de maneira errada e a gente não consegue conviver com os erros que a gente comete. Porque a consciência fica ali, atormentando. O escritor aos Hebreus, ele nos diz que o sangue de Cristo, ele é superior ao sangue dos animais, porque ele é capaz de purificar as nossas consciências de obras mortas. É isso que a gente está falando, obras mortas são isso. Segundo os grandes intérpretes, eles dizem que obras mortas aqui são aquelas atitudes que nós temos, que geram morte. São os atos pecaminosos, as escolhas erradas, os pensamentos impuros. Essas coisas, elas são mortas porque elas não geram vida, elas são incapazes de produzir vida, elas cheiram mal, elas apodrecem a alma, elas destroem a alegria das nossas vidas, elas deixam o ambiente da nossa casa pesado. Você sabe o que são obras mortas? E será que você entende o que o autor aos Hebreus está dizendo aqui? Ele diz que o sangue de Cristo, ele é capaz de fazer aquilo que 30 anos de terapia talvez não seja possível. Não existe ninguém nesse mundo
Não existe ninguém nesse mundo que consiga viver com a consciência completamente tranquila. Porque todos nós temos as nossas obras mortas. Todos nós temos coisas em nosso interior que não cheiram bem, podres. Um escritor americano chamado Mark Twain, ele diz que todos nós somos como a lua, temos um lado obscuro que não queremos que ninguém veja. Todos nós temos as nossas obras mortas. Seja o bruto selvagem daquela tribo mais primitiva, seja o homem moderno, secularizado, materialista, de uma megalópole mundial, todos tentam aplacar a consciência pesada. Todos carregam culpas e todos tentam aplacar a consciência pesada. E segundo o autor aos Hebreus, só existe uma coisa nesse mundo com poder para aplacar as nossas consciências pesadas. Ele diz: é o sangue de Cristo derramado lá na cruz. Diante das nossas iniquidades, diante das nossas incoerências, diante das nossas idiosincrasias, só o sangue de Jesus. Eu já contei isso aqui. O grande reformador Martinho Lutero, durante muito tempo na sua vida, ele foi atormentado pelo diabo. E ele, muitas vezes, se autoflagelava de forma grave, acreditando que assim ele espantaria o demônio. E uma vez, depois já de ter entendido a doutrina da justificação pela fé, ele conta que uma vez ele teve um sonho onde Satanás lhe apareceu e começou a lhe acusar de um monte de pecado, porque Satanás sabia do que Lutero estava fazendo. Satanás sabia do grande movimento, do avivamento que Deus estava trazendo ao mundo através de Lutero. E Satanás então veio atormentá-lo e acusá-lo, para que através dessas acusações Lutero ficasse cheio de culpa, cheio de medo, fraco para poder fazer aquilo que fez. E Lutero diz que ele virou-se para Satanás e disse: pega uma lista e escreve os meus pecados. E depois que Satanás terminou, ele tem mais, coloca mais aí. Depois que Satanás escreveu tudo aquilo, Lutero diz: agora você me dá essa lista aqui. Ele foi lá, num tinteiro vermelho, e descreveu assim: o sangue de Cristo me purifica de todo o pecado. Não há mais culpa. É isso que o autor aos Hebreus está dizendo. Olha aí o final do verso 14. Ele diz que o sangue de Cristo purificará a nossa consciência de obras mortas. Para quê? Para servirmos ao Deus vivo. Porque quando a nossa consciência está atormentada, cheia de culpa, a gente não consegue servir a Deus. Porque a gente fica dizendo: mas como que eu vou fazer isso se eu estou cheio de pecado? Lutero diz: o sangue de Cristo me purifica de todo pecado. Não há mais culpa, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem intentará acusação
contra os eleitos de Deus. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E a conclusão de Paulo é: em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores por causa daquele que nos amou e derramou o seu sangue por nós, para purificar as nossas consciências das nossas obras mortas. Será, gente? Será que o Evangelho, será que o verdadeiro Evangelho produz liberdade? Será que o Evangelho bíblico, será que a mensagem da cruz produz pessoas livres, libertas de culpa, de medo, de fobia, de ameaça? Se você não andar nessa cartilha, você vai, não vai. Não vai perder salvação, não vai ser amaldiçoado, não vai, porque o sangue de Cristo purifica as nossas consciências, e o sangue de Cristo é o terceiro ponto dele aqui. O sangue de Cristo nos dá garantia, certeza, convicção de vida eterna, de salvação. Esse é o terceiro motivo pelo qual o sangue de Cristo é superior ao sangue derramado pelos animais do Antigo Testamento. Verso 15 a 17 diz assim, olha aí: por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, receberam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que, de maneira nenhuma, tem força de lei enquanto vive o testador. Ele aqui, o autor, o escritor, ele está personificando a morte, como se a morte fosse um cobrador. Ele diz no verso 15: intervindo a morte para a remissão das transgressões. Quando Adão pecou, Adão, ele abriu as portas para a entrada da morte nesse mundo. E a partir da queda, a morte tornou-se aquele grande cobrador cósmico que bate na porta de todos os seres humanos que habitaram esse planeta. Mas, diz o autor aos Hebreus, para aqueles que estão debaixo da aliança, da qual Cristo é mediador, existe a promessa da vida eterna. Ou seja, a morte vai bater na minha porta, mas ela não vai me levar. Ela não vai conseguir me vencer. E aí então, ele muda a ilustração para um testamento. Ele diz que a pessoa que faz um testamento, ela deixa especificado o que cada herdeiro irá receber. Os herdeiros, então, eles conhecem o testamento, eles sabem o que cada um vai herdar, o que vai ficar para cada um. No entanto, os herdeiros, eles só podem tomar posse das riquezas quando o testador morre. E o que ele está nos dizendo é que Deus, ele nos fez promessas, e a maior de todas essas promessas é a vitória sobre a morte, é a vida eterna. O testamento só entra em vigor quando o testador morre. O testador desta aliança, quem é? Cristo Jesus. Por isso que ele tinha que morrer. E uma vez que ele morreu, os salvos podem, aqui e agora, tomar posse da vida eterna, que é a sua herança.
É por isso que a vida eterna no Novo Testamento não é algo que vai acontecer, é uma realidade já presente. Jesus Cristo disse assim: e a vida eterna é esta, o quê? Que te conheçam a ti como Deus verdadeiro. Isso já pode acontecer aqui. Nós já temos a vida eterna, nós simplesmente aguardamos a posse completa dessa herança. Esse é o terceiro efeito do sangue derramado de Jesus. Ele realiza a promessa da vida eterna. Sem a morte de Cristo, nós não poderíamos nos apossar da promessa do Pai. O que o escritor aos Hebreus está nos ensinando é a extraordinária e consoladora doutrina de que nós, que fomos lavados pelo sangue de Cristo, nós podemos ter certeza da vida eterna, da nossa salvação. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores. E aí Paulo então diz: porque eu estou certíssimo, convicto, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem a ameaça daquele pastor, nada, nenhuma criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O sangue de Jesus nos dá a garantia da vida eterna. Que coisa extraordinária. E aí ele termina explicando o porquê da insistência no sangue. Olha o que diz o verso 18. Nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. O que ele está dizendo é que a religião que Deus revelou desde o começo, desde o início, era uma religião que tinha a ver com sangue derramado. E isso aconteceu ou acontecia pelo fato, olha aí no verso 22, de que quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Irmãos, uma das principais diferenças entre o cristianismo e as demais religiões é que o cristianismo é sim uma religião cruenta, sanguinária. O cristianismo fala muito de sacrifício, o cristianismo fala muito de morte, o cristianismo fala muito e particularmente fala de sangue. Enquanto as outras religiões possuem aquilo que filósofos e teólogos chamam de uma teologia limpa, o cristianismo ele é acusado de possuir uma teologia de açougue, por causa da ênfase que é dada no sangue. Alguém poderia alegar assim: não, mas não é só o cristianismo.
Olha a comparação aí que o autor aos Hebreus fez com o sangue do Antigo Testamento. O judaísmo é a mesma coisa. Era, não é mais. Era assim até o início da era cristã. Porque depois, lá no ano 70, depois que os judeus perderam o templo, como que eles iam fazer para continuar realizando sacrifícios? Depois ali, daquele momento em que eles perdem o templo, eles são dispersos, eles param de oferecer sacrifícios e eles alteram o funcionamento interno do judaísmo para que o estudo e a leitura da lei substituam os sacrifícios. O judaísmo moderno, ele não dá nenhuma ênfase no sangue e nos sacrifícios substitutivos. Mas o cristianismo, sim. O cristianismo é uma religião cruenta, sanguinária. O cristianismo é baseado no derramar do sangue de Jesus Cristo. E este sangue derramado, diz o autor aos Hebreus, nos deu livre acesso ao Pai. Este sangue derramado nos deu a possibilidade de termos as nossas consciências purificadas. Se você vai viver com trauma, com fobia, se você vai se render às ameaças, se você vai viver desesperado, é um problema seu. Porque Cristo lhe oferece purificação dos seus pecados, purificação das obras mortas que podem atormentar a sua consciência. O sangue de Cristo nos deu acesso direto ao Pai. O sangue de Cristo purifica as nossas consciências das obras mortas. O sangue de Cristo, ele nos dá a garantia de que somos salvos e de que um dia herdaremos as promessas que estão no testamento. Sem derramamento de sangue, nenhuma dessas coisas poderia acontecer. Por isso que foi necessário que o Cordeiro de Deus imolasse a sua vida. Eu encerro esse momento aqui, para a gente passar a ceia. Pergunto a você: o que a morte de Cristo simboliza, significa, representa para você? Como que você lida? Como que você administra a culpa? Você nega os seus pecados ou você reconhece os seus erros, mas descansa no Cristo que tudo pagou, no Cristo que a sua última fala na cruz, qual foi? Pago, completamente pago, para que ninguém, absolutamente ninguém, nem mesmo a nossa consciência, viesse nos acusar de pecados que já foram pagos por Jesus Cristo. Como que você lida com a morte de Cristo? Você ainda não tem certeza da sua salvação. Ele está dizendo: o sangue de Cristo foi derramado para que tivéssemos convicção de que somos salvos pelo Senhor. Cristo morreu, nos ensina o escritor aos Hebreus, para nos dar acesso direto ao Pai e a todos os benefícios
que esse acesso direto ao Pai nos concede. Cristo morreu para vivermos sem acusações, sem ameaças, com a consciência purificada e tranquila. Cristo morreu para vivermos em paz e em segurança quanto à nossa salvação. Que estas verdades estejam presentes na sua mente, nesse momento em que você se aproxima da ceia, da mesa do Senhor. Nós temos aqui muitos visitantes. Se você é convertido, é membro de uma igreja evangélica, uma igreja que professa a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você é nosso convidado para se juntar a nós e para participar deste momento extraordinário, quando nós agradecemos a Jesus por tudo que Ele fez por nós. Amém. Homem de crentes entoar louvores a Jesus, que para nossa salvação foi morto numa cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Conosco vinde nos unir na guerra contra o mal, e com o nosso Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar a graça e seu poder. Seu sangue derramou para nos salvar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O capitão da salvação é Cristo Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor, Jesus, o bom Senhor. Pois tudo vencerá, vitória nos dará, a glória salvos nos conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Serginho, você pode vir aqui orar? Alguém ficou sem apanhar o pão? Leva lá para mim, Léo, por favor. Léo, Raquel.
irmãos, com esta certeza e convicção de que o sangue de Jesus realiza todas estas coisas por nós, em nós, em nosso favor. Comamos do pão, louvando e agradecendo a Jesus Cristo pelo seu sacrifício, pela sua morte, pelo seu sangue derramado em nosso favor. Deus querido, nós queremos agradecer ao Senhor, bendizer a Deus pelo teu corpo que foi derramado, partido e dilacerado em nosso lugar. Agradecemos a Deus porque as marcas do corpo de Cristo foram aquelas que trazem as grandes bênçãos da salvação para os eleitos do Senhor. Agradecemos a Deus porque no corpo de Cristo repousa a garantia da vida eterna. E te agradecemos, ó Deus, pela paz que sentimos quando estamos reunidos em teu nome, bendizendo e glorificando o nome do Senhor. Seja bendito, ó Deus Altíssimo, pelo conselho da salvação, em que Cristo, desde antes da fundação do mundo, se ofereceu e na história cumpriu a grande salvação em favor do teu povo. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu Filho para morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver para transmitir este amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver para transmitir este amor que vem de ti. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu Filho
mudaste o meu interior e agora eu quero viver para transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver para transmitir esse amor que vem de ti. Queria convidar o pastor Fábio para vir aqui orar. Pode vir, pastor, por gentileza. Queria convidar você também a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 10. Alguém ficou sem ser servido? Pastor Fábio já vai orar, mas eu queria pedir licença àqueles que são mais antigos aqui na igreja, mas eu percebo que hoje nós temos mais pessoas novas do que antigas aqui, então elas nunca ouviram o que eu vou falar aqui. Uma vez eu ouvi um pregador expor esse texto de João 10, e ele encerrou essa exposição com uma história criada por ele, mas baseada no texto, que eu acho talvez a melhor ilustração que eu já vi na minha vida. Olha o que diz aí, que dizem aí os versos 27, 28 e 29. Jesus falando: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ele partiu do princípio de que se nós somos ovelhas e não bodes, é porque já somos convertidos. E se somos convertidos, é porque o sangue de Cristo está sobre nós. E aí ele diz assim, imagine, ele diz, além da proteção do sangue de Cristo, o texto diz que nós estamos firmados na mão de Cristo. Ele diz aí, ninguém as arrebatará da minha mão. Então ele imagina o crente, o convertido, lavado pelo sangue de Cristo, coberto pelo sangue e a mão de Cristo preservando. E aí ele diz que em cima da mão de Cristo está a mão do Pai. E ele diz, imagine você, que o diabo tivesse condições de retirar a mão do Pai. Isso é impossível. Mas imagine você que isso fosse possível. Não é, mas imagine que fosse. Satanás tivesse condições de arrancar a mão do Pai. Ainda assim existiria o quê? A mão do Filho. Que Satanás não consegue tirar, porque ninguém as arrebatará da minha mão. Mas imagine você que Satanás conseguisse retirar a mão do Filho. Primeiro ele tira a mão do Pai, e depois ele tira a mão do Filho. Ainda existe uma proteção. Ele precisaria passar pelo sangue de Cristo. E se ele passasse pelo sangue de Cristo, ele seria um diabo convertido. Porque ninguém passa pelo sangue de Cristo e continua sendo o mesmo. Ninguém as arrebatará da minha mão e da mão do Pai. Com esta certeza de que o sangue de Cristo foi derramado para nos salvar, e de que estamos seguros, selados, protegidos pelo sangue, pela mão do Filho e pela mão do Pai. Tomemos o cálice, agradecendo a Deus pela nossa salvação.
Nosso Deus bendito, nosso Pai Todo-Poderoso, nós te bendizemos mais uma vez, porque por amor tu enviaste o teu Filho Jesus e ele se deu por nós, seu corpo, seu sangue. E neste momento tão precioso, a vida da igreja, este legado deixado por Jesus, o teu Filho, esse memorial, evidentemente, como aprendemos mais uma vez hoje, temos que nos lembrar todos os dias do sangue do teu Filho Jesus. Mas todas as vezes em que estamos diante da mesa do Senhor, é para que nos lembremos da morte, da ressurreição e da volta do teu Filho a este mundo, para buscar aqueles que estão crendo ao longo da história, aqueles que têm confiado na eficácia do sangue de Jesus. Ó Deus, eles nunca mais vai derramar, nunca mais será necessário derramar o sangue. Não se repetirá aquele sacrifício. Os nossos pecados, sim, eles se repetem dia a dia, mas a eficácia do sangue de Jesus cobre todos eles, passados, presentes, até os que vamos cometer ainda. Louvado seja o nome do Senhor, em que pese as consequências que hão de vir sobre aqueles que deliberadamente pecarem. Mas estamos livres da condenação, livres da culpa que era imposta sobre as nossas vidas. Muito obrigado por este momento. Quero agradecer ao Senhor a vida de cada irmão, de cada irmã, a vida desta igreja, que aqui se faz presente nesta noite, neste momento solene. Estamos diante do Senhor, lembrando-nos deste amor. Jamais vamos entender inteiramente o amor teu por nós, enviando aquilo que lhe era de mais precioso, teu Filho, para naquela cruz comprar-nos para ti, para vivermos e passarmos a eternidade com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Oramos e o fazemos agradecidos mais uma vez no poderoso nome do poderoso sangue de Jesus, seu Filho. Amém. Queria convidá-los a ficarmos em pé. E aqui na igreja nós gostamos muito, nem sempre a gente faz isso, mas normalmente nós encerramos os nossos momentos de celebração da ceia, lembrando que um outro sentido que a ceia possui. A ceia, ela não é só retrospectiva, ela também aponta para o futuro, aponta para aquele grande dia que nós estaremos nas bodas do Cordeiro. Então nós normalmente encerramos este momento lembrando daquele grande dia, que nós estaremos juntos, sem pecado, sem aquelas coisas que nos afligem. Por isso que a gente encerra com um hino lembrando do futuro. E que assim seja, e que encerremos este momento louvando a Deus e ansiando por aquele dia em que nós estaremos lá no céu, celebrando as bodas do Cordeiro. Vamos cantar. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor
descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul, nem norte existirá. Sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfar e ver amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. Agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, Autor da minha fé. Senhor Deus, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, a nossa gratidão pela fé que um dia o Senhor colocou
nos nossos corações. Louvado seja o teu nome, porque foi o Senhor que veio até nós, a nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, a nós que andávamos desgarrados, a nós que não queríamos nada com o Senhor, a nós que ofendíamos ao Senhor com as nossas vidas impuras. Quando nós ainda estávamos em nossos pecados, o Senhor veio até nós. E o Senhor implantou, depois de nos redimir, implantou a fé em nossos corações. E nos lavou. E nos purificou. E hoje nos santifica. Até aquele dia em que o Senhor há de nos glorificar. E quando este dia chegar, como acabamos de cantar, ó Deus, será algo extraordinário ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, o encontro de cada um de nós com os nossos irmãos que já partiram, com os nossos entes queridos que já foram, o nosso encontro com aqueles grandes heróis da fé, mas acima de tudo, o nosso encontro com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, Jesus Cristo, que com o seu sangue, que com a sua vida, que com a sua morte, com a sua ressurreição, nos garantiu a vida eterna. Ó Deus, que grande dia, que glorioso dia será este. E nós te pedimos, ó Deus, que se há alguém entre nós aqui, que não tem convicção, certeza, de que o sangue de Cristo o lavou, se há alguém aqui que ainda não foi lavado e purificado pelo sangue de Cristo, ó Deus, nós te pedimos que o teu Santo Espírito, através da tua palavra exposta, possa levar fé a este coração, para que haja redenção, para que haja salvação aqui entre nós. Dá-nos, ó Deus, uma semana de paz, leva-nos em paz às nossas casas, guarda-nos, livra-nos, dá-nos a oportunidade de testemunharmos do teu nome por onde quer que formos, e não de envergonharmos o teu reino. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Dá um abraço aí no seu irmão antes de você ir embora.